Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. É um enorme prazer estar aqui reunido com a Luísa, com o Eduardo e com todos vocês aí para a gente contar um pouquinho sobre essa carreira de especialista de investimentos. Acho que vai ser um momento aqui muito agradável, onde a gente vai poder sanar dúvidas, né, e contar também sobre esse nosso desafio e o nosso projeto aqui no Itaú Unibanco. Eu sou a Andrea, faço parte aqui do time de recrutamento e seleção, estou à frente aqui contratando as pessoas, né? A gente já contratou aí 3 ondas desde março, então foi março, abril, maio agora, e temos um desafio aí ao longo desse ano e para o próximo ano ainda de contratações. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, tá? Além de trabalhar aqui no Itaú, eu assumi um papel recente aí, que eu sou mãe, então eu tenho uma bebê que praticamente acompanha aqui todas essas posições aí de investimentos que a gente está fazendo, tá? Então ela acaba sendo aqui a pessoa com quem eu troco bastante aí essa minha carreira, né? A gente vai conciliando. Bom, vou pedir aqui para a Luísa se apresentar, depois o Eduardo também. Boa tarde, pessoal. Muito feliz de ver tanta gente aqui para a gente falar um pouquinho sobre o projeto. Eu sou Luísa, eu sou head de pessoas da área de wealth dentro do atacado do banco. E a ideia aqui é trazer um pouquinho de como é trabalhar no banco, como é trabalhar na área de investimento, o perfil que gostaríamos de ter aqui, para ter vocês cada vez mais preparados e on-board nesse projeto. Tá, Boni? Obrigado, Luísa. Bom, boa noite, é um super prazer estar aqui, eu estou super animado. É mais um evento que a gente faz, eu acho que é o primeiro aqui nesse formato, então é muito legal poder interagir com todos vocês, tirar dúvidas e falar um pouco desse projeto, né? Meu nome é Eduardo Taboni, eu sou o diretor responsável aqui por toda a área comercial da nossa assessoria Ion Itaú, né? Toda a área comercial de investimentos que atende clientes aqui, pessoas físicas, né? Eu também sou pai, né? Eu tenho um filho de 5 anos, estou no Itaú há 9 anos, tenho aí 24 anos de carreira já no mercado financeiro, 14 em private banking, 10 em corporate banking, e sou realmente um entusiasta disso que a gente está construindo aqui no Itaú, né? Eu gosto muito do mundo de investimentos, gosto muito do que eu faço, né? Então, óbvio, fica nítido eu falar com entusiasmo, mas é legal vocês poderem ter uma visão da gente que está criando e montando esse negócio, de como, o que motivou a gente a criar isso, o que motiva a gente a continuar indo nessa direção e as oportunidades que tem para todos vocês que estão na carreira de investimentos e querem trabalhar com a gente enfim, que possam identificar qual que é a oportunidade que a gente está fazendo aqui e como, e eventualmente vocês vão se identificar com esse propósito que a gente tem, que é de atender o cliente aqui e de fazer o bem para o cliente, né? A gente tem um lema aqui que só é bom para a gente se for bom para o cliente. Vocês vão ver que o nosso modelo, ele explicita isso de uma maneira que acho que nunca antes a gente viu aqui no mercado de investimentos no Brasil. Então, vamos ter uns momentos bem legais juntos. Passo aqui para a Deck para começar o nosso bate-papo e fiquem à vontade, vocês têm uma barra de perguntas, enfim, as perguntas que forem surgindo, fiquem à vontade, a gente vai tentar respondê-las da melhor forma possível. Legal, obrigada aí, Taboni, obrigada, Lu, pela apresentação, e é justamente isso, a gente quer trazer aqui uma visão para vocês do que é essa carreira de especialista de investimentos, né? É uma carreira que está super aquecida no mercado e acho que o Itaú está aqui no momento certo, fazendo um movimento super bacana e também é algo que aqui, para mim, me motiva muito estar trabalhando aqui nesse projeto, tá? E aí, Taboni, pegando a linha aqui, né, de vamos lá, queremos saber o que é isso, o que está acontecendo, né? Você consegue contar para a gente um pouquinho aí desse cenário? Por que o Itaú está investindo nisso, né? O que está por trás de tudo isso aí, Taboni? Legal. Bom, o Itaú acho que sempre foi um pioneiro no investimento, né? Quando você fala aí de mercado financeiro, o Itaú está aí, ele é um banco, né, que nasceu com varejo e está aí sempre atendendo, milhares e milhares, milhões de famílias estão com a gente, e gradativamente a gente foi tendo uma proficiência em investimentos. Mais recentemente, a gente viu aí que o mercado de investimentos estava crescendo bastante no país e principalmente se democratizando, né? Acho que o acesso aos investimentos cresceu de uma forma absurda, o que é ótimo, né? E a gente viu uma oportunidade aqui de pegar um pouco do que tinha no mercado, do que tinha de melhor no mercado, que a gente via de melhores práticas, olhando, enfim, práticas em outros países, etc.,
e tentar um novo modelo de se relacionar com o cliente de investidor aqui no Brasil. Então, a gente começou a olhar, começou a pilotar algumas iniciativas, né, e viu que a proximidade era um negócio super importante, né, que métricas restritivas, mas viu também que a confiança era um negócio fundamental, né, você ter um alinhamento claríssimo com o cliente do que é bom para o cliente, né, e ter nossos incentivos muito claros. A gente parou para pensar e falou, puxa, legal, né? Alguém hoje faz no Brasil alguma coisa tão transparente, que é tão alinhada, que é tão bacana aí para o cliente, que os incentivos ficam claríssimos aqui, que não haja nenhum viés aqui na hora de recomendar um investimento, a não ser o mandato que o cliente nos deu. E aí nasceu o nosso piloto, quase 2 anos atrás. Então, essa é uma iniciativa que vocês estão vendo agora, mas o nascimento disso e a criação desse projeto, ela já vem há mais de 2 anos. A gente fez um piloto, pegou um time, fez um escritório de investimentos aqui e pegou pessoas de mercado, pessoas do Itaú e começou isso para rodar. E aí a gente foi lapidando o nosso modelo até que os clientes com quem a gente estava entrevistando, se relacionando, falassem, cara, é isso que eu queria, tá legal pra caramba, tá perfeito, tá claro, né? Porque, enfim, a gente, óbvio, né, tá no mercado de investimento faz tempo e quer ter, às vezes, um preciosismo e falar, né, um linguajar, às vezes, técnico. Mas o importante é a gente falar a língua de cada cliente. Para os mais técnicos, obviamente, a gente vai no detalhe, vai lá, mas para os menos técnicos, a gente viu que a gente tinha um papel muito grande de educação financeira, né? Então, falar a língua do cliente, não deixar ele constrangido, muito pelo contrário, né? Fazer essa conexão e fazer com que os desejos dele se materializassem, né? De investimentos, o que eu quero para o meu dinheiro, né? Então, a gente fez isso tudo no piloto, conseguiu colocar métricas bem interessantes, depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Nasceu o nosso piloto da assessoria aqui de investimentos, tá? A gente fez isso, testou durante muito tempo, como eu falei. O resultado foi uma lapidação no modelo para ser adotado por todo o banco, né? Então, a nossa pretensão aqui, né, é que todos os clientes aqui do Itaú, né, que tenham o desejo de ter investimentos, né, que a gente possa dar um atendimento personalizado para eles, com proximidade, né, com uma curadoria de investimentos muito importante e principalmente com esse modelo transparente. Então, acho que a motivação aqui foi ter um piloto de sucesso, olhar o que tinha, né, e não olhar só para dentro, né? O Itaú sempre foi um first mover, um pioneiro em fazer uma série de coisas, né? Todo mundo conhece, acho que a história do Itaú, e a gente viu, puxa, legal, mas a gente pode olhar para fora também. O que são coisas que deram certo nos Estados Unidos? O que são coisas que estão dando certo no Brasil? Que os nossos clientes estão fazendo, que eventualmente até nossos concorrentes estejam fazendo, que seja legal. Eu acho que é legal você pegar isso e tentar pegar o melhor disso e fazer acontecer. Esse é o projeto, esse é o Ion Itaú, né, essa nossa assessoria de investimento, ela nasceu dessa forma e a gente realmente está muito animado em poder fazer o rollout desse projeto, que já começou, né? Acho que é importante falar, a gente já está com 12 escritórios abertos, está inaugurando mais 10 escritórios esse mês. Esse é só o começo, mas eu vou guardar um pouquinho desse desenrolar para o nosso bate-papo aqui, tá? Acho que esse é um pouco do que... curioso. Legal, Taboni. E contando um pouco, né, do projeto, aliado aqui ao cenário do Brasil, né? O que você pode trazer hoje de visão aqui, pensando nesse mundo de investimentos, né, no nosso cenário econômico? Olha, assim, eu gosto até de falar, acho que essa é uma pergunta bem ampla e todo mundo acho que está aqui nos ouvindo, né? Eu acho que está bem versado, se vocês estão aqui é porque vocês gostam de investimentos, vocês já trabalham na área, né? Então, eu pensei em falar aqui, em trazer um pouco do cenário de investimentos no Brasil. Não só, acho que para onde vai a taxa de juros, ou para qual que é o investimento que está mais em voga, ou qual que... Pensei em não falar nisso. Pensei em falar como é que está a indústria de investimento, como é que está esse mercado. Então, no Brasil, há hoje uma pluralidade muito grande de acesso ao investimento, que é ótimo, né? Houve uma real democratização dos investimentos no Brasil, né? Você tem hoje corretoras, você tem os bancos, você tem as asset management, você tem family offices, né? Então, isso a gente vê em mercados mais desenvolvidos acontecer faz muito tempo, né? E isso trouxe também uma grande oportunidade, mas também para as pessoas investirem no que é legal, mas também uma grande dúvida, né? Tem tanto investimento no mercado que o que fazer? O que é o bom? O que é o ruim, né? Quando você vai comprar um carro, você fala, pô, carro é bom? Tem vários carros, né? Sport Utility é bom? Tem vários Sport Utilities. Tem um que cabe no seu bolso, que serve o seu propósito.
é o mesmo com os investimentos, né? Então, eu acho que com essa democratização vieram também todos os players que eu falei, que a gente respeita muito cada um deles, né? Mas a gente viu uma oportunidade aqui de, com a marca do Itaú, a gente poder fazer uma curadoria muito grande, né? E entregar, sim, numa plataforma completamente aberta, né, o melhor para o cliente, né? Então, tem algumas coisas que a gente se aproveitou para fazer isso, né? Já falando um pouquinho dos nossos diferenciais aqui. A gente se aproveita do tamanho do Itaú para dar escala em prol do nosso cliente, né? A gente pega aqui o perfil de risco do cliente, né? Que essa é a maior, acho que o maior norte que a gente tem aqui para ter qual é o objetivo desse cliente? O que de risco ele quer? Qual que é o objetivo para esse retorno? Quanto de liquidez ele quer ter, né? Qual o horizonte de liquidez? E ter isso como um norte inquebrável. E sempre que isso mudar, a gente mudar isso junto com o cliente, né? Acho que a partir daí, a nossa capacidade de fazer análise de investimento, por estarmos ancorados aqui no Itaú, ela é gigante, né? A gente tem uma capacidade de análise gigantesca, de analisar investimentos, de atrair grandes talentos, né? Pegando todos os aspectos aqui macroeconômicos que a gente olha aqui no Itaú, e traduzir isso para fazer uma curadoria do que há melhor no mercado. Então, acho que houve aqui e há no mercado, tá? E daí eu quero falar depois especificamente de quais são as grandes características aqui que fazem a gente diferente. Houve aqui uma oportunidade, há uma pluralidade de acessos, o que é ótimo, democratizou o investimento no Brasil, mas há também uma insegurança por parte do investidor de saber, quem está me falando, quem está me vendendo ou me aconselhando, será que é realmente o que eu preciso? Será que cabe no meu bolso? Será que é o risco que eu estou preparado? Acho que quando eu penso em cenário de investimentos, o que todos vocês já sabem, que estão acompanhando aí a todo momento, eu penso muito mais nesse ambiente macro, tá? Do que realmente no cenário econômico do Brasil, tá? E daí, se quiser a gente me provocar aqui para a gente falar um pouquinho do que a gente está falando diferente do nosso modelo, acho que tem 1000 coisas para falar. É isso que eu ia te perguntar aqui, Taboni. Afinal, o que a gente está fazendo de diferente aqui? Eu estou aqui no dia a dia, estou recrutando as pessoas, contratando, e eu sei o quanto a gente está fazendo coisas bacanas aqui. Mas eu queria ouvir de você mesmo, assim, o que você enxerga hoje que é o nosso diferencial? Vamos lá. Esse modelo todo foi pensado, né, pensando no profissional de investimento, né, e pensando principalmente no cliente, né? O que a gente quer entregar para o cliente? Proximidade, uma curadoria de investimento, em alguém que eles possam confiar, né? Um acesso ao que há de melhor, independente de quem seja o provedor, tá? Acho que e que a gente persiga sempre o perfil de risco do cliente. Acho que são esses pilares fundamentais aí. Mas no modelo que a gente montou, a gente trouxe a segurança de você ter um emprego, né, CLT, ou seja, você ser remunerado, você ter um salário. Então, é muito importante para o planejador financeiro, né, e para quem está aqui tocando a vida financeira do cliente, ele saber que ele, sim, vai ser remunerado com um salário no final do mês, tem esses benefícios que a legislação CLT provém no Brasil aqui para os trabalhadores todos, né, com esse vínculo empregatício. Mas também outra coisa muito importante é ter meritocracia. A gente viu que sem meritocracia, o ímpeto das pessoas de se darem o seu melhor não funciona. Então a gente deu também uma meritocracia, né? E como é que é essa meritocracia? São métricas aqui de remuneração para quanto melhor ele atender o cliente, para quanto mais rentável for a carteira do cliente, né? Quanto mais, óbvio, ele captar de investimentos, isso vai ser bom. Mas tem detalhes aqui, são os detalhes principais que fazem a remuneração do nosso especialista de investimentos ser completamente atrelada à rentabilidade para o cliente e à satisfação do cliente com o nosso serviço. Acho que isso é primordial. Então, o que a gente procurou aqui é fazer com que o banqueiro, né, o especialista de investimento, que siga aqui as recomendações macro que a gente está dando, as alocações, né, as asset allocations, alocações em cada classe de ativo, para cada perfil de risco de cliente, se elas forem bem seguidas, claramente a gente vai dar uma rentabilidade boa para o cliente e aí claramente o executivo vai ser bem remunerado, né? A gente conseguiu criar aqui um desincentivo para a gente, de uma forma muito robusta,
da gente proteger aqui o cliente, né, de um eventual mau funcionário. O mau funcionário, ele não consegue fazer o mal aqui, né, porque ele não tem isso incentivado, né? Se ele quiser enfiar taxa no cliente, enfiar FII no cliente, ele estiver estourando o perfil de risco, tudo isso é bloqueado, né? Ele não é remunerado por isso. Se ele fizer o certo dentro do perfil de risco do cliente, que é o cliente que, aliás, não faz esse mandato, né? Se ele fizer isso, ele vai ser muito bem remunerado. E essa remuneração, ela é uma remuneração que vai subindo, assim, na capacidade que esse assessor de investimentos tem de atender os seus clientes. Muito bem. Então, o modelo CLT, como eu falei, a meritocracia. A terceira é a capacidade e a curadoria que a gente tem como Itaú, né? Assim, você sozinho tem uma capacidade limitada de analisar investimentos para um determinado cliente. Você dentro de uma instituição maior, você começa a ter uma robustez ainda maior, porque você não só vai ter gente cuidando somente dos clientes, como você vai ter uma equipe econômica olhando a economia, você tem uma equipe de produtos fazendo a curadoria do que é o melhor, você tem a equipe de estratégia, etc., né? Então, acho que essa capacidade que a gente tem por estar plugado no Itaú é prover para cada um dos nossos colaboradores, né, um negócio aqui pronto, com tudo que existe no mercado, porque o cliente é soberano, ele pode escolher o que ele quiser, ele não precisa, ele não está amarrado, obviamente, às nossas recomendações, né? E a gente não vai esconder nunca do cliente tudo que existe no mercado. Mas a gente fala, olha, dentro do que existe no mercado e para o seu perfil de risco, isso aqui é o mais legal. Isso aqui é o que tem de melhor, tá? Agora, ouvi um fundo tal, etc., passou pela nossa curadoria, independente dele não estar na nossa lista de recomendações agora, o cliente, a gente vai lá e aloca, e a gente protege o cliente dele fazer, entre aspas, algo que ele mesmo não tenha dito para a gente que ele quer. Por exemplo, poxa, gostei de um determinado fundo de investimento, e é um fundo de ações, e ele já está tomado aí no limite que seria o razoável para ele ter de ações naquele perfil de risco dele. A gente vai falar para o cliente, olha, mais ações no seu portfólio, talvez não seja legal. Você mudou o seu perfil de risco? Vamos olhar? Então faz o cliente também refletir, para ele também não ser levado apenas por um fundo legal que ele viu no jornal, uma rentabilidade passada, ou coisa parecida, tá? E, obviamente, duas coisas que caminham bem em paralelo, tá? O poder de execução que o Itaú tem. É muito bom ter uma ideia de investimento, mas melhor é você conseguir executar essa ideia, né? Hoje em dia, muitos fundos fecham rápido, muitos papéis se esgotam, então ação contínua de novas ideias de investimento e você ter um acesso aos melhores gestores e até a próxima geração de melhores gestores, que é um negócio que a gente investe bastante, incubadoras aqui, né, é muito legal, porque você está acompanhando um bom gestor quando ele está ficando famoso, né, então você vai pegar aí 3 primeiros anos de um gestor, são anos que ele performa muito bem, tem menos volume, então isso é muito bom, a gente consegue prover isso, né, e a escala do Itaú, né, usar todo esse recurso que a gente administra dos nossos clientes em prol dos próprios clientes, obtendo condições aqui que são revertidas para o nosso cliente. Acho que, falando muito, porque não tem como não falar de forma apaixonada por esse projeto, porque eu tenho convicção que a gente pega o melhor para o cliente, mas o melhor para o colaborador, para quem é o profissional de investimento que está com a gente, porque ele fala, putz, legal, eu vou ter o selo do Itaú, vou ter os calls do Itaú, poder de execução. E se eu estou empreendendo aqui porque eu estou tendo o meu negócio, eu estou atendendo os clientes do Itaú e estou sendo remunerado dessa forma. Então, eu acho aqui que realmente a gente está fazendo um negócio que eu não tenho a menor dúvida que muitos vão replicar, porque assim, o que a gente está fazendo é diferente, né? É disruptivo, sim, né? Você consegue ser disruptivo colocando várias partes que já existem num negócio único, né? Acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Muito legal isso, Taboni. E acho que a gente entrou numa esfera aqui de pessoas. E aí eu vou convidar a Lu aqui para dar um overview também do que a gente está buscando aqui nesse perfil, né, desse profissional que está fazendo essa diferença aqui para o Itaú e para esse modelo novo de investimentos. Legal. Antes de falar um pouquinho do perfil do profissional de investimentos, eu queria começar a falar um pouquinho do perfil do banco, porque eu acho que a gente tem uma cultura do Itaú, é uma das nossas maiores fortalezas. E é até o principal motivo porque eu estou aqui, né? Acho que quando a gente fala do Itaú, o que brilha aos olhos? Eu acho que principalmente o nosso propósito e a nossa cultura. O nosso propósito é o poder de transformar as pessoas. E a gente tem isso muito no DNA, de transformar não só a sociedade, mas os clientes e os colaboradores.
E é com muito orgulho de fazer isso de forma ética, transparente, onde a gente até fala ética inegociável, o cuidado do colaborador acontece a todo momento. Acho que um grande exemplo disso foi todo o esforço que foi feito na questão da pandemia, né? Acho que em menos de 2 semanas a gente colocou quase 90% dos nossos colaboradores de home office, lançamos o Todos pela Saúde, com um aporte de quase 1,5 bi, né? Um aporte de 1 bi, mas já tínhamos doado os outros milhões para o sistema de educação, o sistema de saúde como um todo, desculpa. E acho que tem essa vontade genuína de todos os líderes, executivos e colaboradores de realmente transformar. Eu acho que isso é único, né? Essa vontade de transformar, de fazer diferente, mas com cuidado, muito com ética e com o bem-estar dos colaboradores, né? Aqui, a gente trabalha muito com a visão de pegar o melhor de cada um. Então, o que significa pegar o melhor de cada um? A ideia é alavancar as fortalezas individuais de cada colaborador. A gente não quer sair daquele modelo antigo de colocar as pessoas em caixinhas e achar que cada um tem que ser perfeito, né? Todo mundo é robozinho. Não, não somos robôs. Qual que é a fortaleza da Luísa? Qual que é a fortaleza da Andréa? Qual que é a fortaleza do Taboni? Como que eles podem adicionar no coletivo? E aí, acho que vale ressaltar o quanto diversidade é importante para nós. Eu vi algumas perguntas assim, no processo estão incluindo pessoas com deficiência? É claro. Aqui, a ideia é que o nosso processo seja o mais inclusivo possível. É realmente colocar ao extremo um lema que a gente leva do vou como sou, de alavancar o melhor de cada pessoa. Então, a gente está cada vez mais tendo essa questão da fortaleza como prioridade. E aí, indo um pouquinho para a pergunta da Déia, né, de qual que é o perfil que buscamos. É claro que aqui eu poderia falar de uma série de perfis técnicos e paixão por investimento, mas eu queria ressaltar um pouco os perfis mais softs, e aí eu vou deixar para a Andréa falar dos requisitos das vagas. A gente tem 3 competências fundamentais, e como vocês viram pelo discurso do Taboni, estão muito alinhados com o nosso modelo de negócio. Então, quando a gente discutiu o modelo do programa nosso de assessoria de investimentos, ele se baseou em 3 princípios. O primeiro princípio é que o cliente está em primeiro lugar. De onde veio isso, né? Quem não está cansado de ter... Eu me coloco como essa antes desse projeto, né? De ao ter uma decisão de investimento, ficar sempre na dúvida. Será que é a melhor decisão para mim? Será que é a melhor decisão? Ou o assessor está ganhando uma taxa de administração maior, um rebate maior? Quem está lucrando com isso? É a organização ou sou eu, né? Quem nunca se sentiu amarrado de falar assim, poxa, não entendo, será que eu confio nessa recomendação? Será que eu busco segunda, terceira opinião? Então, acho que o princípio fundamental e acho que é o espaço gap que a gente queria pontuar, e por isso a primeira competência que buscamos é que o nosso sócio é o cliente. O que a gente quer dizer com isso? Que uma competência fundamental é um desejo muito profundo de entender a necessidade de cada cliente. O que a gente chama de entender a necessidade? É realmente entender qual é o perfil daquele cliente, ter empatia com as dores, pensar no futuro. A gente está aqui, quando a gente fala de investimento, a gente tem uma questão de planejamento. Qual que é o seu horizonte? Qual que é a sua necessidade? Então, ter essa sociedade com o cliente é fundamental. E por isso vem a parte de transparência que o Taboni mencionou. A gente reformou os nossos modelos de incentivo para que o alinhamento seja completo entre o alinhamento do assessor de investimento, o alinhamento do escritório com o alinhamento do cliente. Então, acabou aquela dúvida, nossa, será que como cliente, será que essa oferta, essa proposta é melhor para mim? Com certeza vai ser a melhor proposta para o seu nível de risco e para o seu perfil. E aqui, gente, a gente deixou de ter perfis assim, olha, um perfil por renda, um perfil apenas por risco. A gente fez um modelo usando nossa análise de dados muito mais robusto. Então, a gente consegue ter uma recomendação bastante customizada para cada perfil. E o assessor vai ser sócio do cliente nisso. Então, você vai ganhar mais quanto maior a rentabilidade com o seu cliente, quanto maior vocês juntos levarem o bolo a crescer. Então, parou aquela conversa de que tem que empurrar produto para o cliente. Ninguém empurra produto para cliente nenhum. Aqui você cresce junto com o cliente. Acho que essa é a primeira competência. A segunda competência é que você é sócio desse grande projeto.
você é sócio do escritório, você é sócio de fazer a nossa assessoria de investimento crescer. Então, vocês vão estar distribuídos, grande parte, em escritórios, e esses escritórios é como se ele fosse uma empresa independente. Então, vocês juntos vão trabalhar bastante o coletivo ali para fazer o escritório crescer juntos. Então, eu ouvia muito, a gente tentou ouvir muito o mercado, os candidatos, falar o que é o mundo perfeito para você? E a gente ouvia muito isso. Eu quero ter... eu queria o melhor dos dois mundos, né? A gente até criou uma campanha baseada no melhor dos dois mundos, porque falavam, eu queria segurança e estabilidade de estar numa grande empresa, mas eu queria ter o espírito empreendedor, eu queria crescer alavancado, eu queria ter um sentimento de sociedade, um sentimento de empreendedorismo. Então, a ideia e o modelo foi todo feito para que cada escritório ele tivesse um pouco sua autonomia, ele tivesse um pouco o seu crescimento alavancado, que você crescesse junto com o escritório também, né? E aqui o terceiro ponto que a gente fala é muito dessa questão de crescer juntos. E o que a gente chama de crescer juntos? A gente está construindo algo novo. Então, aqui, a ideia é estimular cada pessoa a fazer diferente. Cada pessoa a pensar, olha, aqui, aquela questão de indignação construtiva mesmo. O meu cliente pediu algo que eu não consigo fornecer. Vi um buraco branco no mercado. Cada pessoa do nossa área de investimentos tem a liberdade, e mais do que a liberdade, ele tem quase que a obrigação de levantar a mão e não aceitar algo que não seja o melhor para o cliente e o melhor para o negócio como um todo. Então, poxa, me vi preso aqui em uma política que não funciona, levanta a mão, a gente vai resolver. Aqui a ideia foi criar algo realmente muito ágil, com um comprometimento muito grande do comitê executivo, um comprometimento muito grande de todos nós, para tentar criar um ambiente cada vez mais ágil, onde não existe entrave, né? Então, aqui, apesar de a gente escutava muito a questão de temos um banco grande, como é que a gente consegue direcionar esse banco para ser ágil? E esse projeto tem muito a ver com isso. E aqui, acho que um último ponto que eu gostaria de dizer é que aqui a gente está pregando muito, como eu falei, meu primeiro sócio, né, o cliente, meu segundo sócio é esse escritório, é essa comunidade que está se formando, e juntos vamos crescer juntos, e aí entra a autonomia. Então, quando a gente fala de autonomia, eu vi algumas perguntas sobre modelo híbrido, home office. É claro que a gente está ligado no novo mundo. Não tem como a gente falar, não, queremos todo mundo sentadinhos no escritório. A gente, sim, vamos ter vários escritórios. A gente está criando umas coisas muito legais de ter escritórios linkados com canais de comunicação. A gente quer que o cliente goste de ir ao nosso escritório, transformar o nosso escritório, educar o nosso cliente, porque é impossível também eu crescer junto se eu não apoiar o cliente a ser cada vez mais, educar o cliente ou cada vez ter mais conhecimento sobre o mundo de investimentos. Mas é claro também que, poxa, eu quero trabalhar de home office, eu quero fazer um modelo híbrido, é claro que pode. A gente quer aqui ter a liberdade, mas também com responsabilidade para construir junto e tendo dois sócios muito importantes, que é esse negócio e o cliente. Isso é muito legal, né, Luísa? Até porque a gente está em home office desde março do ano passado, né? Perfeito. E, óbvio, né, foi um desafio a gente ir para o home office, mas ele é uma realidade agora que veio para ficar, né? Então, eu acho que a gente olhar aqui cada possibilidade de cada cadeira, de percentual de tempo no escritório ou em casa, ou mais em casa que o escritório, ou mais no escritório que em casa, enfim. Eu acho que vai muito do que o colaborador quer, o que o cliente demanda, né? E a gente aqui está há mais de um ano tocando uma operação de investimento praticamente remoto e com muita seriedade, com muito comprometimento, entregando rentabilidade para o cliente final, né? Então, acho que isso aí já está ongoing, mas o que a Luísa falou e que é realmente legal é essa parte de educação, essa parte de trazer para o ambiente. A gente vai ter aqui, acho que escritórios no Brasil inteiro, né? E depois a gente já vai falar sobre isso. Mas tá próximo do cliente, né? E daí tem uma pergunta legal que eu já quero me antecipar aqui, que perguntaram, eu tenho que ter uma carteira para trabalhar nesse projeto? Não, você não precisa ter uma carteira, né? Então, essa aqui é uma coisa bastante legal. Óbvio, se você tem um cliente, outro cliente vai trazer, óbvio que a gente está aqui como banco, quer atender o maior número de clientes possível, né? Dentro sempre daquela curadoria, com métricas restritas de você poder atender somente clientes, se você for muito próximo desses clientes, ou seja, você não tem aqui milhares de clientes, que você não possa dar aquele toque pessoal. Então, a gente restringe isso bastante. Mas o fato é que a gente está
aqui multiplicando a nossa força comercial para poder, como eu falei, atender a todo cliente que tem um potencial aqui de ser encarteirado. Então, tem um potencial de investimento aqui, né, no nosso mundo de investimento, nosso target de investimento, que está começando aqui para esse projeto em R$300 mil. É assim, de R$300 mil a vários milhões de reais, a gente quer encarteirar todos os clientes aqui do Itaú, quer tá próximo. Então, acho que um grande benefício também é isso. Você quer empreender, você é capaz, você tem aí, está versado em investimentos, pô, tem um link que a gente já colocou na nossa página institucional, que vai direto aqui para uma inscrição, para o nosso recrutamento aqui, para você ser acessado por um time. Aliás, time não, né? Quase que um exército. Tanta gente que a gente está recebendo aqui de cliente, de profissionais que estão interessados aqui em trabalhar com a gente, que a gente fez aqui um processo muito legal de entrevistas, de seleção, para todos os lugares do Brasil. Então, não precisa ter carteira. A gente aqui incentiva também cada um a vir aqui e abraçar os nossos clientes, tá? A gente está gerando isso, né? Perguntaram se vai ter BH, vai ter BH, tá aqui no nosso pipeline. Então, mas vamos continuando aqui o bate-papo, porque as perguntas vão surgindo, eu quero já responder todas. Tá bom, e só complementando um pouco o que você falou, eu acho que essa questão da carteira é um grande diferencial também para o modelo. Quando a gente conversou um pouco com os candidatos, a gente percebe assim que existem muitas oportunidades. A gente não quer negar que o mercado está aquecidíssimo. Mas assim, a grande maioria, muitas vezes você chega sem carteira, com um trabalho bastante grande de criar a sua própria carteira. Aqui você vai chegar com uma carteira pronta. Então, qual que é a vantagem disso? É claro que você vai ter todo o upside, toda a vantagem de trazer novos clientes e aumentar a sua carteira. Mas você já começa ganhando desde o início. Então, você não tem aquele necessidade de um ramp-up de crescimento por começar com uma carteira quase que vazia. Então, aqui você já começa ganhando e você ainda ganha todo o upside de pessoas que você trouxer da sua carteira e para o seu escritório. Então, acho que é um ganha-ganha dos dois lados. Lu, Ideia, acho que tem umas perguntas. Toca a ideia, desculpa. Não, pode falar, Taboni. Vamos lá. Já estão perguntando também sobre certificações aqui, né? Quais são as certificações? E daí eu quero passar a bola para você, mas falando, a gente tem aqui para vários níveis de assessor de investimento, no sentido que você tem os assessores que vão atender os clientes de determinadas faixas de ativos, depois você tem um outro degrau, tem 3 degraus que estão aqui que a gente vai atender, tá? Então você também tem níveis de expertise, de conhecimento e de vivência, né? A gente aqui com esse projeto todo, a gente procura aqui também formar pessoas em outras áreas de apoio nossas para ir para esse projeto. Então, trazer do mercado, obviamente, lá, se ele tem um pouco, uma carreira mais curta ou mais recente em investimentos, a gente dá uma oportunidade aqui dele começar num determinado patamar e a meritocracia vai levando ele para carteiras maiores também, e ele, obviamente, carrega a sua carteira com ele, tá? Então, os méritos, os benefícios de ter trazido os clientes, eles levam com ele. Então, acho que certificações, se você quiser falar já um pouquinho, Déia. Isso que eu ia entrar aqui, até para esclarecer, porque tem muitas dúvidas com relação à certificação, e de fato, isso é hoje um ponto, né, que a gente avalia, tá? E aí, pegando aqui um pouco a minha responsabilidade de estar olhando o processo seletivo, quando a gente está fazendo aqui toda a triagem, enfim, olhando os candidatos, né, que estão aí ansiosos para participar, diante do nível que nós temos aqui de exigências, a CEA é uma certificação obrigatória nossa, tá? Até pelo modelo de negócio e pelo que a gente se propõe a fazer aqui. Enquanto a gente está olhando outros níveis, como o Taboni colocou, né? A gente tem nível de assessor de investimento. E um detalhe, pessoal, todas essas vagas, elas estão publicadas na 99, que é o nosso parceiro hoje, tá? Então, a gente tem lá 99 Jobs, onde vocês podem encontrar não só as posições aqui, né, Acho que a Andrea deu uma travadinha. Voltou. Isso faz parte, né, gente? Faz parte, é o novo normal nosso aqui. É o novo normal. Sim. Tá no mudo ou caiu, né? É o novo normal. Então, voltando aqui, falando um pouco dessa carreira, a gente tem o nível de assessor, e aí tudo que a Luísa trouxe, que o Taboni trouxe com relação, né, ao job mesmo, qual que é a responsabilidade desse profissional, falando um pouco aqui da questão mais técnica, a gente avalia, sim, a certificação do CPA 20,
tá? Para o assessor. Depois eu entro nos níveis aqui de especialistas. Para a carreira de especialistas, a gente está trabalhando muito com a questão da CEA, que é a obrigatória. E quando a gente fala de CFP, que também é uma certificação aí do mercado, é uma certificação internacional, ela é um diferencial, tá? Então, aí o meu conselho para vocês que estão buscando aí a carreira, né, de especialista, né, nessa área toda aqui de investimentos, para você é um diferencial ter hoje o CFP. Ela vai te dar aí uma amplitude de oportunidades, de carreira, enfim. Ela não é obrigatória, mas ela faz aqui um diferencial para você que quer evoluir nessa carreira, tá? Falando de E aí requisito até, obrigatório, sim, a gente precisa que o CEA. desculpa te interromper aqui, acho que para propagandear, a gente é um grande incentivador do CFP, da Planejar, enfim, o Itaú foi um dos grandes patrocinadores aí no sentido de incentivar, né, o mercado a estar bem certificado, etc. E essa jornada de tirar o CFP, né, é uma jornada de estudo, de conhecimento, enfim, de você ser um planejador financeiro, né, eu sou CFP desde 2012, né, eu me tornei CFP porque o Itaú falou, cara, aqui você entrou, você vai ter que tirar o CFP. E eu já estava no mundo de investimentos fazia bastante tempo, mas eu falei, legal, acho que é super bacana a educação continuada que a Planejar exige, ou seja, o CFP exige para você manter, eu acho que é a garantia de que constantemente a gente está se atualizando aqui na questão de investimentos. Então, recomendo a todo mundo, né, que queira, mesmo que vocês não passem em todos os modos de uma vez, vão fazendo, assim, façam, busquem, porque isso é uma jornada muito, muito bacana e muito gratificante, tá? Acho que as pessoas, principalmente os clientes, começam a perceber esses diferenciais em todos os CFPs, tá? É isso mesmo. E aqui, só complementando, acho que é interessante, o Taboni falou bastante dessa questão de aprendizado, né, dessa jornada pessoal de cada um, de buscar se aprofundar e aprender cada vez mais. Aqui, uma grande vantagem, e acho que temos dentro do Itaú, é todo esse suporte que o colaborador tem. Né? Então, assim, uma vez que você entrando, eu acho que aqui, a gente colocou algumas certificações muito pensando no, olha, aqui é o mínimo, porque a gente quer sim levantar a barra, a gente quer sim atender o cliente da melhor forma possível. Então, o CEA é a barra mínima aqui dos níveis mais baixos, chegando nos níveis mais sênior, a gente começa a pedir CFP, mas isso não precisa que você precisa entrar com o CFP de uma vez, né? Uma vez dentro do Itaú, você vai ter acesso a toda a nossa jornada de capacitação. Então, a gente tem aqui uma jornada continuada, uma série de treinamentos que você vai ter acesso desde o início. Então, a gente preparou desde um onboarding super robusto, porque a gente sabe que o momento inicial, a chegada é mais desafiadora. Então, a gente preparou um onboarding com muito carinho para falar, olha, como é que eu posso alavancar a sua chegada para que esse momento que é tão crucial no sucesso de uma pessoa, de um colaborador, seja tranquila e de sucesso. E aí, a partir desse momento, você vai ver que a gente deixou de ter esse conceito, assim, olha, todo mundo tem que seguir uma trilha padrãozinha, treinamentos obrigatórios. Aqui a gente vai te dar, eu sou mineira, quem perguntou de BH, a gente dá a faca e o queijo na mão. Então, depende muito de você, de procurar aqui o seu conhecimento, de buscar, de pedir apoio. Então, você vai encontrar aqui uma rede de suporte muito grande. Mas está dentro do nosso DNA buscar pessoas que têm essa vontade também de crescer, de se aprofundar, e isso vai depender muito de você também. Olha, eu não sou mineiro como a Luísa, tá? Eu nasci em São Paulo, fui para o Rio, né? Fui criado no Rio de Janeiro, voltei, tenho green card já daqui de São Paulo. Então, independente do estado que cada um de vocês seja, o que eu tenho certeza é que vai ter um escritório nosso de assessoria de investimento presencial, né? Então, a gente vai estar presente em todos os estados, a gente vai estar perto do cliente, e eu acho que tem oportunidades aí para todo mundo que quer estar nessa trajetória junto com a gente, quem gosta muito de investimento, quem é fazedor, né, e quer meritocracia, né, eu acho que tem uma oportunidade muito legal aqui, né. E eu não vou cansar de repetir dos links que a gente tem na nossa página do LinkedIn, que tem lá um site de atração, a 99 Jobs também está lá com todas as vagas, e assim, mas é um link, eu não vou ser visto. Vai ser visto, a gente está olhando todo mundo, a gente monitora todo dia esses sites e todo dia com os nossos parceiros para botar no nosso aqui
na nossa lista aqui de entrevistas, de modelos de assessment aqui, enfim, dinâmicas, etc., tá? Então, acho que vale a pena. Mas eu não conheço ninguém no Itaú. Não tem problema. A gente está justamente fazendo uma live para alcançar quem a gente não conhece, né? Aliás, uma outra coisa, a Lu falou, né? Vai ter diversidade, vai ter pluralidade. A gente, de verdade, a gente acredita que a gente só vai estar completo atingindo todos os públicos se a gente tiver a cabeça aberta e a gente tiver aqui as ideias de cada um, né? De cada indivíduo, de cada tipo, independente de cor, raça, credo, gênero. Aqui, ó, se a gente tiver todo mundo igual, pasteurizado, a gente não vai ter abertura para alcançar todos os nossos clientes também. Então, acho que isso aqui já virou também um normal no Itaú. Assim, não consigo imaginar o banco sem essa pluralidade. Então, aqui, tô aqui de camisa polo, a gente tem aqui o nosso jeito de ser, a gente aceita muito bem todo tipo de opinião. Aqui a hierarquia, ela ouve, você tem a possibilidade realmente de dar sua ideia, né, de convencer o seu chefe, ou o chefe dele de uma boa ideia. Tem a brincadeira aqui, a gente tem a brincadeira que a gente faz dentro do banco, é a ditadura do melhor argumento, né? A ditadura do melhor argumento é o que vale. Então, aqui não é hierarquia. Acho que é muito complementando o que a Luísa falou, acho que tem tudo a ver com esse momento, saber que aqui tem um ambiente muito bacana em que a gente quer sim a pluralidade e a opinião e a ideia de cada um. Só para aproveitar, você está no mudo, Luísa. Exato, é a palavra do ano, né? Vamos lá, eu estou aqui vendo algumas perguntas só para esclarecer para vocês. A gente vai ter vaga, esse é um projeto, como o Taboni falou, ele é um projeto completo. Então, a gente tem todos os níveis de vaga da cadeia de investimento, então, pensando no assessor de investimento que acabou de começar, até o líder de um escritório. Então, poxa, eu gosto de gestão de pessoas, quero uma coisa ainda mais empreendedora, eu posso ser head de um escritório. Então, a gente tem toda a cadeia aqui de investimento. Além disso, a gente tem vaga também para a nossa corretora. Então, a gente tem desde a corretora, o pessoal que vai atender a corretora interna, a pessoal que vai atender os nossos casos mais complexos de corretora, e as pessoas que vão estar dentro dos escritórios fazendo a parte de corretora. Além disso, poxa, amo investimento, adoraria estar ligado com planejamento estratégico de investimentos, pensando nessa parte de educação, de conteúdo, também temos vagas. Então, acho que aqui tem uma escala bem completa de vagas, são mais de 1.700 vagas, então, assim, com certeza tem uma que parece com cada um de vocês. E o segundo ponto que eu vi foi da certificação. Sei que tem muita gente que tem certificação de agente autônomo da Ancor, podem se inscrever. A gente aqui, como eu disse, o Taboni falou, né? Cada inscrição vai ser olhada. Então, fiquem tranquilos quem tem Ancor. A gente está monitorando aqui, vendo como fazer vocês entrarem também e como apoiar vocês nessa transição. E uma última pergunta que eu completando aqui, que eu vi perguntarem bastante. Eu fui ler aqui e me perdi. Perguntarem assim, então a gente falou um pouco, tem todos os escritórios, então vamos abrir vagas para todos os escritórios, e o nosso processo, ele vai seguir em ondas, então a gente está abrindo escritório por escritório, porque o nosso modelo é de escritório, então eu não posso, se eu abrir para o Brasil inteiro, até mesmo para vocês terem o melhor cenário, eu não vou colocar você sozinho lá em um escritório no interior do Brasil. Então, se você se inscreveu e ainda não foi chamado para o processo, é porque a gente está abrindo escritórios por ondas. Então, fiquem tranquilos. Pode ser que vai demorar um pouquinho mais para chegar na sua cidade. Pode ser, se você for São Paulo, dependendo do cargo que você está se inscrevendo, pode ser que demore um pouquinho. A gente vai abrir para o Brasil inteiro, tá? A gente tem essas 1.700 vagas para preencher num curto espaço de tempo. Então, o processo está seguindo, mas assim, a gente demora um pouquinho para chegar em todas as inscrições. Maravilha. E eu vi também, eu estava aqui me fuçando aqui as perguntas, porque são muitas, então estão chegando aí bem rápido, né? Apesar do pessoal estar fazendo uma curadoria, mas eu vi aqui, qual a diferença da gestão de patrimônio atual para os escritórios? Né? A diferença é gigantesca, mas só para contar para vocês, toda a gestão de patrimônio, toda a assessoria de investimento do Itaú, todo o Live Invest, todo o Investfone vão virar os escritórios de investimento do Itaú. Né? Então, a gente está migrando toda a nossa operação,
mudando métricas, mudando loads, mudando incentivos, e a gente está transformando, né, ongoing, né, a gente está aqui enquanto trocando pneu com o carro andando, mas a gente está inaugurando todos os nossos escritórios e a gente pegando nossos profissionais e atraindo de outras áreas, atraindo de outras instituições e vocês, né, para preencherem as vagas aqui que a gente tanto precisa, né. Então, acho que, respondendo, números, né, superlativos, mais de 1.700 contratações, mais de 130 escritórios. Então, e é um negócio que ele não é finito, né? A gente planejou uma empreitada aqui para atingir esse objetivo de vamos encarteirar todos os potenciais clientes do Itaú. Só que os clientes do Itaú crescem todo dia e vocês mesmos vão trazer novos clientes. Então, quanto vai crescer? Qual o tamanho desse projeto? Depende da gente. Então, depende do potencial que a gente vê em cada um de vocês e o poder de atratividade que o Itaú continua tendo aqui no mercado de investimentos. Então, acho que tentando responder algumas coisas aí para nada ficar sem resposta. Não, perfeito. Estou olhando aqui um pouco perguntas, né? Se o modelo de remuneração é em ação ou em cash. A gente tem, se vocês vão receber um salário fixo em cash, né, em reais, e você tem um modelo de comissionamento, um modelo de remuneração variável, que também é em reais. A gente tem, sim, programas que envolvem a distribuição de ações, mas são programas adicionais ao modelo que estamos falando, ao modelo de remuneração anual. Então, tem dos dois. Estou vendo o que mais que... Acho que é importante, né? Assim, não tem pegadinha. Aqui a gente vai ser o mais aberto possível, o mais transparente possível, né? A vantagem do nosso modelo é tão bacana que se um dia... Aliás, no piloto, isso é legal essa história contar. No piloto, a gente chegava para o cliente para testar o modelo e convidava o cliente. Aqui a gente está convidando todos os clientes, não é mandatório, a gente não está tombando os clientes. Não existe tombamento, até porque isso aqui é um serviço que é prestado para os clientes do Itaú Personalité, para os clientes do Uniclass, para os clientes do Itaú Agências. A nossa assessoria é um benefício que os clientes do Itaú têm, né? Então, a gente trabalha para o Itaú Personalité, a gente trabalha para o Itaú Uniclass, a gente trabalha para cada uma dos braços comerciais do Itaú. A gente tem aqui, né, um add-on, uma coisa a mais, assim como a remuneração que pode ser em ações lá para alguns programas específicos, que é a mais, tá? Acho que isso é muito legal. Mas a gente chegava no piloto e o especialista falou, vamos testar como é que funciona isso aqui e como é que os clientes reagem. E a gente falava assim, olha, estou me apresentando, eu sou um especialista de investimento, a gente quer te convidar para esse novo serviço. Eu quero te falar como eu sou remunerado, né? E parecia estranho, mas o impacto que isso teve em mostrar a transparência do modelo e os incentivos que eram completamente alinhados, como continuam, né? E a gente até melhores, porque a gente lapidou com os objetivos do cliente, foi poderosíssimo. Quando a gente viu isso, voltando a responder a primeira pergunta, não teve como a gente não fazer o rollout e falar, vamos fazer isso para a operação inteira, tá? Acho que é uma história bacana de vocês saberem. E aqui, Tabone, está complementando, acho que, lembra que eu falei do ética inegociável? Aqui a gente tem muita questão de honrar aquilo que foi prometido, de honrar aquilo que é combinado com transparência. Então, no nosso modelo, você pode quase que calcular, né? Quase não, você vai poder calcular e saber exatamente o que você vai receber. Aqui não tem pegadinha. E quando essa questão que o Tabone mencionou, né, da gente falar de para o seu cliente, você pode contar para o seu cliente seu modelo de incentivo, a gente sempre falava assim, poxa, o cliente, se a gente estiver confortável com o nosso modelo, se a gente tiver confiança que o nosso modelo é o melhor para o cliente, a gente tem que ter total conforto de falar quanto você tirou, como você tirou, porque você vai receber se seu cliente receber, se a rentabilidade para o seu cliente for de acordo. E você vai ter todo o suporte para isso, porque tem uma equipe grande de pesquisa econômica, tem o nosso call de investimento, ele é feito através de comitê, então esse suporte todo é muito robusto. Então, acho que isso dá tranquilidade, tanto que você vai ter essa recompensa sem letras pequenas e sem pegadinha, quanto que você pode ter todo o conforto e a transparência de falar com o seu cliente como é que é seu modelo, porque o seu modelo é o melhor para o cliente.
Legal, ô Lu e Tabone, eu acabei caindo aqui e voltei, tá? Não sei se vocês já responderam, se vocês abordaram aqui o tema, mas gerou aqui algumas perguntas com relação à praça, né? Onde que a gente vai ter os nossos Uhum. escritórios? E aí até, eu posso me inscrever se eu tenho disponibilidade? Porque hoje a gente está falando aí dessa mobilidade, né? Então, acho que a pandemia trouxe aí essa benéfica, né? Da gente poder estar trabalhando em diferentes lugares. O que eu recomendo aqui, pensando no processo, tá? Nas inscrições. Aguarde lá as vagas serem publicadas. A gente está abrindo essas praças. Hoje a gente já tem posições abertas para Belo Horizonte, já tem posições para o Rio de Janeiro, em breve Niterói. A gente vai ter Guarulhos agora também. Guarulhos faz parte aqui de São Paulo. Mas se você tem disponibilidade para, né, se inscrever ou mudar para essas cidades, pode se inscrever nelas e depois, no momento em que a gente fizer aqui a avaliação, a gente entende melhor aqui qual que é a cidade, tá? Se você não tem essa mobilidade, se você, não, eu não quero mudar de São Paulo, eu não quero mudar lá de BH, eu quero trabalhar aqui em Belo Horizonte e tal, o que eu recomendo é que você se inscreva na vaga que faça sentido para você em termos de localização, tá? Então, respondendo aqui a dúvida. E acho que seria legal todos aqui ficarem acompanhando também os movimentos que a gente vai fazer, as comunicações que a gente vai gerar aí, né, nas mídias, com relação à abertura desses escritórios. Em breve a gente vai ter aí mais escritórios, e a ideia, como o Tabone trouxe no início, é que a gente tenha essa proximidade com os nossos clientes, e isso vai ser garantido através desses escritórios aí pelo Brasil. Eu vi aqui umas perguntas, tá bom? Vou responder, se fique à vontade também. Vi perguntas sobre faculdade. Aqui, gente, a gente não tem nenhuma restrição de faculdade. O nosso requisito é ser apaixonado por investimento e querer aprender cada vez mais nesse sentido. Então, não temos restrição. Idade, muito menos. Lembra que eu falei que queremos o melhor de cada pessoa. A idade, cada vez mais, temos a confiança, a certeza e o ideal de que não tem nenhuma relevância aqui também. Bem colocado. Acho que esses tabus aí, eu acho que a gente já quebrou eles faz tempo, mas a gente está aqui dentro do Itaú. Acho que é muito legal a gente que está, enfim, convidando vocês a embarcarem nessa jornada com a gente, saberem que, enfim, para a gente o que importa é a vontade de fazer bem feito, né? Tá capacitado aqui, e o resto não importa. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. Ex-colaborador, colaborador do Itaú. Gente, as vagas estão abertas. Queremos os melhores candidatos, os melhores assessores. Sou do Itaú? Manda e-mail. A gente tem um canal interno para o Itaú para facilitar o seu processo, para a gente tomar todo o cuidado de ter todo o relacionamento com a sua área atual. Então, podem se inscrever sem problema. Ex-colaborador, mesma coisa. Estou olhando aqui algumas perguntas. Acho que aqui o requisito que temos que ter no mínimo de certificação, porque isso é legal. Estamos super dispostos a, juntos com você, aprofundar esse conhecimento de maneira interna e queremos paixão por investimento. Pensa muito mais no lado soft skills que eu mencionei, né? Vontade de dono, ser sócio do cliente, sócio de um escritório, empreendedorismo, isso conta muito mais do que qualquer classificação aqui, tá? Tem uma que eu vi aqui, pesquei no meio, se o modelo de escritório vai ser de partnership, tá? Os escritórios todos, como a gente comentou, apesar de ter essa meritocracia, etc., são CLT, né? Então, os escritórios são todos do Itaú, todos são empregados do Itaú, mas aqui o que a gente fez no modelo é que, primeiro, você tem a sua remuneração pela sua produção, com todas aquelas questões que eu coloquei, tá? Não vou repetir aqui, mas também tem um percentual que é uma sociedade, uma remuneração que é comum ao escritório. Você vai participar com um percentual do que todo o escritório gerar, né? Então, com todos aqueles preceitos de suitability, do que é certo para o cliente, de rentabilidade para o cliente e de pesquisa de satisfação. Então, é muito bacana, porque apesar de você não ter o equity, ser dono, mas você colhe direto no resultado seu e do escritório que você está, né? São escritórios aí de mais ou menos 15 pessoas, 15 comerciais, mais um líder, mais um trader, mais alguns assistentes, etc., tá? Então, esse ecossistema que a gente está criando de escritórios é muito legal por isso. Eu tenho incentivo de fazer o meu, mas eu tenho incentivo de fazer para o meu colega do lado, falar, cara, o que eu estou fazendo aqui que está funcionando? Como é que eu estou encantando o meu cliente, está dando certo?
porque a gente vai beber nesse pote junto, tá? Então, assim, acho que esse é um ponto bem legal para compartilhar com vocês, né? E outra coisa, experiência também que eu vi aqui. Pô, experiência. A gente está aqui para todos os níveis de experiência, né? Pô, tem uma experiência iniciante, a gente vai estar aqui, até porque um dos pleitos e uma coisa que a gente acabou de comentar é a educação continuada aqui dentro, né? Você está se preparando para o próximo passo, para a trilha de carreira aqui dentro do banco, então você poder estudar, você poder fazer cursos para se capacitar para ser um gestor de pessoas, eventualmente, né? Quero liderar uma equipe, ou quero ter uma proficiência maior e fazer aqui uma construção conforme o meu tamanho de clientes cresça, eu vou crescendo com ele junto. A gente olha tudo isso, tá? Eu acho que isso é um negócio bacana, tem aqui. Então, não se acanhe, né? Se você for um iniciante em investimentos, a gente tem uma vaga para você. Se você for um cara faixa preta em investimentos, a gente tem uma vaga para você, tá? Então, não deixe a gente conversar com você, deixe você ver o nosso processo de seleção e a gente tira todas as dúvidas de vocês. Perfeito. Aqui, acho que estamos chegando no horário, né? Mas só responder uma que eu vi recorrente. As pessoas perguntando vagas internas do Itaú aonde. A gente tem um portal de carreira, que era o antigo POC, como algumas pessoas falavam, a gente renomeou de carreiras internas. Acho que lá tem todas as vagas direitinho. Se alguém não tiver, talvez, acesso ao computador do banco, acesso ao sistema, acho que manda um e-mail aqui para a Andréa Hack, ou pode até mandar para mim, Luísa Ribeiro, a gente aqui redireciona, tá? Acho que o importante é seu nome chegar até a gente. Legal, e complementando aquilo, né, falando um pouco do carreiras internas, o processo em si, ele acontece igualmente para quem é um colaborador aqui do banco e também para quem está no mercado, tá? Então, a gente tem aqui os mesmos requisitos de avaliação e ele acontece, inclusive, no mesmo formato, tá? Que tem a inscrição, que tem os testes, que a gente faz o fit cultural, tem teste técnico e depois tem aqui as dinâmicas, né? Ou a entrevista, dependendo do nível aqui que for, tá? Eu acho que é legal a gente também contar como é que tá estruturado aqui esse processo para vocês. Ó, tem gente falando aqui que é faixa marrom investimento, pode vir em faixa marrom. Tem gente perguntando se vai ter também no interior dos estados. Vai ter no interior dos estados, sim, né? Eu acho que as cidades que tem uma massa crítica, a gente tem bastante cliente, vamos ter. Eu quero vaga em Salvador. Vamos ter em Salvador também, fica tranquilo, tá? Então, assim, acho que a gente conseguiu abranger aqui todas as questões aqui, mas, eventualmente, questões aqui que forem recorrentes, que não tiverem sido respondidas, a gente vai responder para vocês, tá? A gente vai postar, a gente vai mandar nas nossas mídias aqui, tá? E ficou curioso, tá com ainda mais alguma dúvida? Pô, se inscrever não custa nada. Vem aqui, a gente vai conversar e vai estar com cada um de vocês e quem sabe vocês não estão aqui com a gente ajudando a construir esse Itaú aí que a gente tem tanto orgulho de falar e de continuar aqui nessa jornada de investimento para os clientes. Legal. Acho que é isso, né, gente? Acho que é isso. Estamos chegando aqui 8h03, eu gosto de ser pontual também, até todo mundo aí está com as suas famílias em casa, ou saindo do trabalho, ou já chegando em casa, então, realmente eu queria, acho que agradecer a todo mundo que dedicou um tempo para nos ouvir, é um prazer enorme, a gente teve uma audiência muito legal, né? Eu queria agradecer a Déia e a Luísa pela oportunidade, pelo convite da gente poder falar, né, montar essa live e poder falar para todos vocês. Então, acho que espero que ver muitos de vocês aqui que fizeram perguntas, etc., nos nossos processos aqui. Obrigado. Lu. Obrigado, pessoal. Boa noite. Como o Taboni falou, aguardamos as inscrições, queremos vocês pertinho para construir juntos esse projeto que tem tudo para transformar a nossa visão de investimento, né? Legal. Taboni, muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo, esse bate-papo conosco. Acho que foi super enriquecedor, porque a gente recebe muitas dessas perguntas que você esclareceu aqui, né, com relação ao projeto, o que o Itaú está querendo com isso. Então, assim, os candidatos realmente nos questionam. Então, acho que foi super bacana aqui esse esclarecimento. E, Lu, super obrigado aí, né, por estar apresentando Itaú, esses valores que são tão fortes aqui, né, na nossa cultura, no nosso jeito de ser. Então, muito obrigada aí também a todos e reforçando aqui, as nossas vagas estão todas publicadas, tá? E fique atento aí se você tem interesse por uma posição que ainda não está aberta, que talvez a gente vá abrir aí nessa região do seu interesse, tá? Então, contamos aí com todo mundo, gente. Vamos fazer esse mercado aí acontecer. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada, tchau. Gente.
Tchau, boa noite.